E aí pessoal do YouTube, beleza? Pra você que ainda não me conhece, eu sou Atos Floriano, mas caso você já me conheça, eu continuo sendo Atos Floriano, ok? E pessoal, o react aqui é do canal do DeathBeats, beleza? E o nome do vídeo aqui é Rap o Fim de Naruto DeathBeats, ok? E pessoal, ok? Se mais delongas, ok? Se caso você não é inscrito aqui no canal ainda, beleza? Chegou pra primeira vez aí, beleza? Já se inscreva no canal, beleza? Deixando o sininho ativado, deixando um like aí também no vídeo, ok? E claro, assim que acabar o vídeo, beleza? Comente aí nos comentários o que você achou sobre o vídeo aí, achou legal, também sobre o react em si, ok? Mas ok, sem mais delongas, bora para o react, beleza? Oh. Esperado bem, não o que eu falei. 'Dar início a esse rap, nem sei bem o que falar. Só te cita essa obra, começa a me emocionar. Que marcou a minha vida, será sempre a preferida. Chorei em tantos momentos, muita coisa envolvida. Sei que não sou o melhor, mas vou dar meu melhor aqui. Homenagear Naruto com tudo que aprendi. Eu me lembro do começo, velho Hokage narrava a vila sendo invadida, raposa de 9 caudas. Minato dar a sua vida em prol de sua família. O selamento de Naruto no luto acontecia. A tela branca batia, um momento de ternura ali é pura nostalgia. A primeira abertura, lutando o time 7 perante a testemunho. Abertura maravilhosa e no final tocou os punhos. O monumento dos Hokages na hora era pichado, correndo e perseguido, Naruto era o culpado. Ele era sempre julgado, coitado, um rejeitado. Tentava chamar atenção pela falta dos pais ao lado. Ainda me lembro de tudo, de ver tudo acontecer. Correndo volta da escola, assistindo o SBT. Cada episódio marcava por dia nunca ter fim. Impossível esquecer do foda exame Chunin. E ali eu aprendi a força da dedicação. Rock Lee e Hinata mostraram superação. Orochimaru invade a vila, Naruto combate Gaara e o velho Sarutobi perde a vida pela espada. E ali a gente vê a tristeza de Naruto no funeral do Hokage, todos estavam de luto. Mas havia outro lado, Sasuke estava tomado pelo ódio ao irmão, jurou que ia matá-lo. Sasuke foge da vila para cumprir sua vontade, mas Naruto vai atrás pelos laços de amizade. O combate eu me lembro, 1 contra 1 pra lutar, mas no final da batalha Trudarei a ajudar. Perante as duas estátuas, tipo aconteceu assim, Naruto versus Sasuke no Vale do Fim. Você nunca teve ninguém, sempre esteve sozinho, não pode compreender, então siga o seu caminho. Eu reconheço você forte, dor que a solidão traz, mas eu irei cortar os laços, você deixarei pra trás. O combate emocionante, poder total liberado, maldição versus Kyuubi, ali era decretado. Por que Naruto? Porque faz tudo isso por mim, porque é a primeira vez que tem um laço assim. Chidori versus Rasengan, abalo sísmico acontece, ambos saem esgotados, mas Sasuke que prevalece. A tempestade que cai, ignorando conselhos, a dor que se sobressai, Sasuke cai de joelhos, olhando fixamente para seu melhor amigo, que estava desmaiado, vida correndo perigo. Sasuke foca em seu treino, Naruto não se abatia, pede desculpas e fala que o trará para a vila. 3 anos se passam de um intenso treinamento, o resgate do Kazekage marcará um momento. Os perigos que rondavam vila sofrendo invasão, a temida Katsuki, sombria organização. Sasuke focado na vingança, parte a encontrar Itachi, grande ódio acumulado, que comece o combate. Irmão contra irmão, Uchiha contra Uchiha, duelo de ilusão, quem irá perder a vida? A batalha foi intensa, a frase ainda sei, me desculpe Sasuke, essa será a última vez. Com um toque na cabeça, despedida da vida, marcante momento de chuva, na chuva acontecia. A morte de Jiraiya para seu aprendiz Pain, mas cumpriu a profecia e foi um bom sensei. Sensei para Naruto, grande legado assim, Naruto monte dos sapos, consegue modo Zenin. Quando todos precisavam, Sakura estava a gritar, e no momento correto ele chega pra mitar. O combate foi intenso, ligado a todo momento, me emocionou por fora, também do lado de dentro. Para ajudar quem ama, Hinata evita o luto, se entregando à luta, eu te amo Naruto. A fúria da 9 caudas desperta a forma sublime, e ali ficará marcado, melhor luta dos animes. Toda dor de Pain contra a paz de Naruto, garoto da profecia que irá salvar o mundo. Naruto volta como herói, mas que momento sorridente, as palavras de Iruka tem um herói à nossa frente. E no final, Vale do Fim, Naruto e Sasuke sorrindo, Naruto marcou minha vida, estarei sempre aplaudindo. Caraca, mano. De fã pra fã trago a vocês essa singela homenagem, mostrar os meus sentimentos falando só a verdade. Sei que a obra é muito grande, só dá pra falar um pouco, mas o pouco que falo, obrigado Kishimoto. Se gostou clique em gostei pra poder me ajudar, se também se emocionou lembre de compartilhar. Obrigado por tudo, só tenho a agradecer, me dedicando ao canal, a força vem de vocês.
E aí galera, aqui quem tá falando é o Daniel, ou Beats, como você preferir me chamar. Eu queria falar que um amigo meu lá do canal Byakuran também fez um rap especial sobre o fim de Naruto. E a gente preferiu não ver um rap um do outro, para ter que ficar mudando toda hora nenhuma frase. Então se tiver qualquer coisa parecida, saiba que não é cópia, a gente não olhou um do outro, apesar de a gente ser melhores amigos e conversar todo santo dia. E é isso, o link vai estar na descrição. Passem lá no canal dele, se inscrevam, dão like e vejam o rap dele que também tá muito bom. E ficou bem diferenciado do meu, eu acho. É isso galera, tamo junto, obrigado por tudo. E até a semana que vem. Da hora mesmo, cara. Super curtido. Mas então, pessoal, esse aí foi o rap do canal do Beats, ok? E claro, se você curtiu o rap aí, se no canal do cara aí, beleza? Envia outros conteúdos lá, beleza? Vou estar deixando o link aqui na descrição, também aqui nos cards, ok? Nesse mesmo vídeo original aqui, que é do canal deles, ok? Ou seja, você vai clicar no link aí e vai pro canal dele direto lá, beleza? Lá vai ter o vídeo aqui, entre outros vídeos lá, com conteúdo também, ok? Mas realmente aí, mal, o rap foi bem da hora aí, curti, beleza? Foi tipo uma coisa, tipo, bem, como posso dizer assim, meio longa, tipo, contando praticamente a maioria das partes que aconteceu, tipo, entre Naruto clássico e Naruto Shippuden, beleza? Se eu não me engano, ok? Vários, tipo, episódios e partes aí do anime do Naruto aí, beleza? Ele procurou, tipo, contar um pouco cada coisa que foi sofrendo, ok? E claro que nisso, mano, houve, tipo, diversas coisas, tipo, como batalhas e perdas, beleza? E, mano, bem legal, mano, top, mano, tipo, que meio que, como ele fala aí também no vídeo, que é, tipo, uma nostalgia, que realmente é meio que, tipo, você vai, tipo, meio que lembrando, tipo, meio que, tipo, caraca, mano. E, tipo, é uma coisa, tipo, bem da hora mesmo, cara, tipo, você pega e fala, caraca, mano, um cara, tipo, consegue, tipo, fazer tudo isso aí e um vídeo, mano, tipo, de 4 minutos e pouco, cara. Mas simplesmente, mano, foi bem da hora, realmente aí, tanto o rap aí, beleza, a letra aí, o toquinho também em si, ok? Espero que você também tenha curtido, beleza, o rap aí, beleza, cara. Simplesmente aí sem tática, beleza. Uma coisa que, tipo, diz o título do vídeo, beleza? O fim de Naruto. Bom, praticamente, não sei se foi o fim de Naruto, beleza? Talvez sim, ou talvez não, ok? Não sei se Naruto aí no fim morreu, como morrendo, porque no final, beleza, parece que o Naruto e o Sasuke aí sem um dos braços, ok? O Naruto sem um braço direito e o Sasuke sem um braço esquerdo, ok? Como se tipo, meio que desse dando as mãos ali, ok? Mas claro, dando uma cutuquinha ali, beleza? Não é zoeira não, tipo, só pra meio que simplificar mesmo, beleza? Então pessoal, espero ter curtido o rap aí, beleza? É novo aqui no canal, beleza? Já se inscreve no canal, beleza? Ativando o sininho de notificação, deixando um like no vídeo, ok? E claro, agora sim pode comentar o que você achar sobre o vídeo aí, sobre o react em si, ok? E pessoal, peço desculpa pra quem já conhece o canal aí, beleza? Tá ouvindo tipo, vários barulhos aí do lado do vídeo aí, beleza? Claro, não dá a ver com o vídeo aqui, beleza? Gritaria, algumas coisas restando aí, beleza? É porque eu costumo gravar os vídeos de madrugada. Mas só que dessa vez não deu pra gravar de madrugada, beleza? Porque, tipo, a net acabou caindo e subindo. Ficou que nem a MC Loma, beleza? Eu desci, eu subi, eu desci, eu subi, eu desci, subi, desci. Daí não deu pra gravar nada, beleza? E agora eu aproveitei que a net, tipo, aproveitou e meio que parou e falou assim, ó, vou dar uma parada aqui, beleza? Porque eu cansei de descer e subir aí, agora você pode gravar seus vídeos aí, beleza? Mas vai rápido, porque eu tô começando a cair de novo, hein? Mas realmente foi isso aí, beleza? E galera, se caso o vídeo demorou aí, beleza, pra sair, beleza? Me desculpe aí, mas claro que vai sair vídeo sim, ok? Mas então pessoal, até o próximo vídeo, espero ter curtido o vídeo aí, beleza? Deixando o like no vídeo aí também, ok? Comentado aí. E claro, se também tiver algum amigo que também curte esse tipo de rap, beleza? Compartilhe com ele, ok? Porque vai ser muito legal. E também se inscreve no canal, beleza? Vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, ok? Mas ok, sem mais delongas, até o próximo vídeo, porque por enquanto esse vídeo aqui, ele acabou.